O Senhor esteja convosco. É amém ou não amém, gente? Não, eu pensei que você estava com um negócio de não amém aí. Não é? Outro dia eu falei para um cidadão assim, que o filho de Maria te abençoe. Está amarrado. Eu falei, não entendi, irmão. Não entendi. O senhor ouviu o que o senhor falou? Eu falei, eu ouvi. O senhor falou o que eu falei? Que o filho de Maria te abençoe. Vai ser coisa que a gente fala, né, pessoal? Mas hoje, irmão, eu quero trazer para nós também aqui, nós evangélicos protestantes, né? Vocês são protestantes ou não, gente? Sim ou não? Vai que alguém diga que não é aí, né? Então, nós temos que aprender a entender as coisas e separar as coisas, irmãos. Nós não podemos fazer Maria de uma santa e dar para ela adoração. Por quê, pastor? A Bíblia, o Senhor Deus, ele diz que a minha glória não darei a quem? A outra, a ninguém. A glória de Deus nós não podemos dar para outra pessoa. A honra de Deus nós não podemos dar para outra pessoa. Mas nós precisamos entender e reconhecer que muitas pessoas no passado ajudou para que hoje nós tivéssemos exemplos e palavra de Deus e o Evangelho chegasse até nós. Amém, pessoal? Então nós precisamos reconhecer, né, esse povo aí. E a Maria, ela foi muito importante para nós também, de certa forma. Ela tem uma importância grande para o Evangelho. Por quê, pastor? Porque quem é a Maria, irmãos? Aqui na terra, Maria é o quê? É a mãe de Jesus. A palavra do Senhor, Jesus diz assim, que eu sou o ladrão, veio senão roubar e matar e destruir, não é assim? Mas ele diz também assim, que o ladrão, ele entra por onde? Pela porta? O ladrão não entra pela porta. Então Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a porta. E para todo mundo vir para o mundo, para todos nós nascemos por onde, pessoal? Nascemos por onde? Todo cidadão, todo ser humano, ele nasce por via do ventre da mãe, da mulher, não é assim? Não é isso? Por via da mulher. O que é que Deus fez? Deus pegou Jesus, estralou o dedo e fez Jesus chegar na terra. Foi assim? Não. Deus, na tua sabedoria, ele fez com que Jesus viesse de uma forma que fosse aos olhos humanos pelo meio natural, pelo meio normal, como tudo acontece. Porém, o conceber que foi diferente com o pastor. Deus olhou lá do céu, viu que na humanidade a Maria, entre as mulheres, ela se destacava, se distinguia, tinha uma diferença. Por quê, pastor? Porque a Maria, quando ela engravidou de Jesus, ela já não era mais, não é isso? Ela não era mais virgem, né, pessoal? Não era não? Ela era virgem? Agora, qual era o tipo de virgem que Maria era? Por que pura? Porque o que é que acontece, irmãos? Quando se fala em virgem, logo todo mundo tem a intenção seguinte: toda virgem é a mesma coisa, mas não é, pessoal. Não é. Como assim, pastor, que toda virgem não é a mesma coisa? Porque tem aquela virgem que, embora ela tenha a virgindade lá, tudo certinho, selozinho, pau, mas ela já tem algumas práticas, que ela já o quê?
faz. Já tem certo tipo de coisas que ela o quê? Pratica. Então ela já não é uma virgem, ela é virgem, mas ela já tem ali com ela uma prática. Então ela não é pura. A virgem pura é aquela que nunca e nem, e até quando alguém tenta querer, ela procura, não é? Então quer dizer, irmãos, Maria era uma pessoa pura, nunca teve contato assim com o José de nada. Sabe aquela mão boba? Quem já ouviu falar da mão boba aí? Quem conhece? Aí eu vou dizer assim, os santos de Pirajá nunca ouviram falar, né, Marival? Mas tem aquela mão boba, né? Na hora do beijinho, do abraço, a mão corre para o lado errado, não é assim? Aí você, desculpa, e é assim? E ela não. E tem aquela pessoa que a mão escorrega, ela gosta que a mão escorregou e vai lá. E quando a mão não escorrega, ela fala, esse cabra não é macho não. Como é que pode? Então tem tudo isso. Mas a Maria, irmãos, não tinha nada disso. Então Deus olhou lá e viu que Maria era uma pessoa diferente das outras. Ela pertencia à categoria das mulheres virgens, mas nela tinha algo diferente, e esse algo diferente agradou a quem? E é o que nós precisamos, irmãos. Às vezes, nós queremos agradar as pessoas e deixamos de agradar quem? A Deus. Nós precisamos agradar quem? A Deus. Ô pastor, mas, meu amigo, todo lugar que eu vou falar, irmãos, eu não vim aqui para agradar homem. Não estou aqui para agradar homem. Vou respeitar, que eu puder ajudar, eu ajudo, que eu puder fazer, eu faço. Agora, entre eu agradar você, homem, e Deus, eu vou agradar quem? A Deus. E se para agradar a Deus eu tiver que te desagradar, já sabe que você ficou para lá. Eu vou agradar meu Deus. Mas se o Senhor não me agradar, eu deixo de vir para a igreja. Problema seu. Eu venho. E se não vier ninguém, eu faço o culto sozinho. Não tem problema. Mas eu preciso agradar quem? E um dia você vai prestar conta a Deus e vai dizer por que você? Porque tem que estar atento para isso. Precisamos agradar a Deus, irmãos. Você não tem que agradar a pessoa alguma. Pastor, mas eu deixei de ir porque o pastor é chato, porque não sei o quê. Você tem que... E é Deus. Deus é chato? Deus é quadrado? Deus é redondo? Deus é gordo? Deus é seco? Deus é Deus e ninguém sabe como é que Ele é. Não é verdade? Precisamos agradar a Ele. Então Maria agradava a Deus, irmão. E naquilo que ela agradava a Deus, Deus olhou lá do céu, aí chamou o anjo dele. Vai lá, minha filha. Vai lá, meu filho. O anjo, você vai dizer para minha filha lá embaixo que ela vai gerar um filho. Agora explique para ela tudo direitinho, fale para ela tudo certinho e tal, que é para poder ela não se assustar e, conversa lá e tal, explica para ela. Aí o anjo veio, conversou com Maria e tal. Olha, Maria, você é bem-aventurada dentre as mulheres e tal, e Deus te escolheu para uma missão aqui na terra. Deus me escolheu. Qual é a missão? Você vai ser mãe do Filho de Deus. Mas como que vai ser isso? Como é que eu vou ser mãe se eu ainda sou uma mulher virgem, pura e ainda estou desposada lá com José? O que é que o povo vai falar que eu traí José e tal e tal? Ei, se acalme, se aquiete, porque você vai ser você vai ser mãe do Filho de Deus, e fique tranquila que não vai ter nada, porque Deus sabe como faz, né, pessoal? Aí, uma época, imagine hoje um homem descobrir que a mulher está se envolvendo com o outro. Qual é o caso aí? O que é que acontece? Hein? Na minha terra o cara cai na pistola, os dois.
É o que lá na minha terra o pessoal cai logo na pistola, os dois. Os dois caem na pistola. E eu acho que em vários lugares é assim, né? Então quer dizer, pessoal, é confusão, é problema, irmão. Aí Maria falou, o anjo, não, se acalme e tal, conversou com ela. Aí ela falou o que para o anjo? Seja feita a sua vontade. Seja feita a vontade de Deus. O José soube, ficou meio que preocupado e tal. O anjo foi lá em José, o José, é assim, 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 assim. Aí José entendeu, então beleza. E aí José sabia que Jesus era filho de quem? E ele criou Jesus como o quê, gente? Como se fosse filho. E Jesus cresceu ali e tal. Olha que coisa linda, pessoal. Às vezes, por causa de alguma situação, de alguma consequência, de algo que a gente vê, um medo que surge, a gente deixa de fazer o quê? A vontade de quem? E fazemos a nossa vontade e nos damos mal, né? Então precisamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus feita, Jesus nasceu, cresceu, já está homem e tal. Dentre os filhos de Maria, Jesus era o mais velho, né? Tinha outros irmãos lá e tal. E agora Jesus já está pregando o evangelho ali com os discípulos e tal, andando para lá e para cá. E aí surge aqui, pessoal, vem cá. Pega aqui comigo, capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se uma bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de quem? De Jesus. Então, havia uma festa ali, uma comemoração, uma celebração. Porque bodas é isso, boda é a celebração de aniversário de casamento. E você sabe que a cada determinado período tem uma boda que se comemora, né? Diz que um ano de casado é boda de papel, não é assim? O casamento está fininho ainda. Diz que é um ano é boda de papel. Aí depois vai aumentando daí, vem para a boda de não sei mais o que. 25 anos é boda de ouro, não é isso? De prata? Eu já quero logo é ouro, rapaz. Ouro é quanto? O cara não sabe nem se vai durar 50 anos de casado, quer logo o ouro logo no meio da prata. Então quer dizer aí, ó, 25 é boda de prata, 50 boda de ouro, não é assim? E tem um aí que eu descobri estudando isso aí, que é uma tal de boda de Jequitibá, né? Que falei? Jequitibá. Ô pastor, o que? 100 anos, irmão. Aí eu perguntei aqui pro irmão aqui, se ele conhece algum casal que tem 100 anos de casamento. Vocês conhecem alguém? Que rapaz, 100 anos de casamento, irmão. Eu queria conhecer esse casal. Olha, então me deixa fora essa confusão aí, viu? Estou fora, meu amigo. Meu negócio era fazer o casamento. O pitoco já é outro caso. Então quer dizer, irmãos, mas cada época que a pessoa conquista e a pessoa consegue ali celebrar, é motivo de quê, pessoal? De alegria, né? A pessoa casou lá, o casalzinho lá atrás se conheceu e tal, e aí começaram a fazer os projetos dele e tal. Casou, primeiro ano, um ano de casamento, é aquela alegria, né? Assim, vamos celebrar, vamos comemorar o nosso ano de casamento, né? Se bem que hoje parou mais essa coisa de tradição, o pessoal, né? O casal vai num restaurante, vai num negócio ali, e já tem casal que não faz faz mais nada, né? Então quer dizer, pessoal, hoje o pessoal já tirou mais esse negócio, mas naquela época o pessoal dava essa importância maior. Nossos tantos anos de casado, não sei o que e tal. Quer dizer, pessoal, eles aqui estavam fazendo a boda aqui, irmãos, celebrando, comemorando. Era motivo de alegria para aquela família, para aquele casal lá, aqueles anos que eles estavam ali juntos, unidos, no mesmo propósito, não é assim, pessoal? Constituindo família e todo mundo ali pegado, as lutas enfrentando junto, as dificuldades que passaram junto, porque a vida de um casal não se constitui somente de momento de alegria, não. Tem as dificuldades também, sim ou não? E é na dificuldade que a mulher prova para o homem o amor e que o homem prova para a mulher o quê? O amor. Por quê, pastor? Porque tem casal que é aquele negócio, eu te amo, vida, vida, vida.
Mas na hora do BO, na hora do beabá, na hora que o bicho, como diz aqui na Bahia, o bicho pega, aí vida faz o quê? Vida corre. Vida tu fica aí, que vida aqui já o quê? E parte para outra. E quantas vidas aí partiu e deixou o outro lá abandonado? Quantos? Por quê, pastor? Porque na hora da dificuldade, a vida falou assim, não dá para mim não. É ou não é? Então é na hora da dificuldade. Então um casal, ele tem que estar pronto para tudo, irmão. Espera aí, nós vamos casar? Vamos. Vamos viver juntos? Vamos. Como é que vai ser você daqui a 30 anos? Como é que vai ser sua aparência? Como é que vai ser daqui a 50 anos? A 60 anos? Porque você sabe que com o passar do tempo, a situação muda, sim ou não? Muda. Muda. Observe aí, a maioria dos homens que é magrelo, quando casa, a primeira coisa que a mulher faz é o quê? Com qual objetivo? Com qual objetivo? Viu aí, Wellington, por que você engordou? Viu por que Jéssica fez contigo aí? É isso aí, né? Então quer dizer, o cara é sequinho, meu irmão. Aí a mulher empurra café da manhã para ele, empurra almoço, você não está comendo direito não, tome comida. É como se falasse assim, minha sogra queria te matar de fome. E o cara descuida de academia, se prepara, viu, Márcio? O cara descuida de academia, e tal, por isso aqui não. Ô pastor, não foi comigo não, meu amigo, eu pesava 50 quilos. O que é que eu falo aqui? Eu deitava na agulha e me cobria com o quê? Com a linha. Só bastou 90 dias de casado para mim sair de 50 para 90 quilos. Minha mãe falou, meu filho, você vai morrer, né? Foi lá em casa. Minha mãe foi lá em casa e gostou. Foi sério mesmo. Eu cheguei lá em casa, minha mãe. Falei, foi o que, mãe? Tá bom, jamantão. Saí de casa sequinho. Ela estranhou, velho. Nem eu me conheci quando me deram a foto. Eu falei, misericórdia, não era eu não. Então quer dizer, pessoal, o casamento é isso, irmão. Porém, mesmo nas dificuldades, o casal tem que estar o quê? Unidos. Na luta tem que estar unidos. Então esse casal aqui celebrava aquela união que há tantos anos atrás eles fizeram. E para celebrar esse momento, porque presta bem atenção, traz para o dia de hoje aí, é fácil uma pessoa conviver com a outra 10 anos? É fácil? 10 anos, irmãos. E às vezes a pessoa tem que, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher, os dois, eles têm que deixar algo deles para o quê? É assim ou não é? Eu vou abrir mão de algo aqui para poder, e renuncia. Que a pessoa acaba renunciando várias coisas para poder manter o casamento, para poder permanecer firme. Então não é fácil. Então eles ali, vamos celebrar. E para celebrar, vamos fazer uma festa. Vamos chamar os nossos amigos mais próximos, o pessoal que a gente mais tá junto e tal. Vamos convidar o nosso pessoal. E convidar, irmãos. Amém, pessoal? E convidar. Aí convidou ali os pessoais ali e tal. E Maria, a mãe de Jesus, foi convidada também. E pelo que eu entendo aqui, ela talvez estava até ajudando na organização da festa, da celebração do casamento. Pelo meu entendimento, Isso aqui é um entendimento meu. E já eu te mostro porque que eu tenho esse entendimento. Então acho que ela era uma pessoa assim, que tinha uma amizade mais com o pessoal e tal ali. Foi convidada. E aí também foi convidado Jesus com quem, pessoal? Aqui, ó. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para o quê? Para as bodas. Então Jesus também foi convidado. Amém, pessoal? Jesus foi convidado.
E aí, certamente, ele recebeu o convite com bom grado, chamou os discípulos, olha, nós vamos lá também nas bodas lá, vamos lá na festa lá. Eu imagino Jesus chegando com os discípulos dele ali naquela festa, porque Jesus não é penetra, amém, pessoal? Jesus não é penetra, nunca foi penetra, ele só entra onde ele é o quê? Convidado. Palavra do Senhor diz pra gente, ele diz, eis que eu estou à porta e o quê? Eu estou à porta. Vê se não tem gente na sua casa, no seu vizinho seu, parente seu, que chega na sua casa lá, se ele vê a portinha encostada, ele não abre, bota a mão lá, empurra e entra. E quando você vê, ele já está na sala lá dentro. Fulano, oi. Mas a porta estava encostada, por que ele não bateu na porta lá? É assim ou não é? Já Jesus, a porta pode estar até encostada lá assim, naquela correntezinha que o pessoal prende, né? Ele, bate e espera a pessoa vir o quê? Abrir. Tem gente que grita de lá, quem é? Aí ele vai e responde, sou eu, Jesus. Tem gente que fala, peraí, vai lá e abre. Tem gente que, vai embora. É assim ou não é? E aquele foi o que, gente? Convidado. Ele nem chegou assim, ele foi convidado, ele estava em casa, ele estava lá e recebeu o convite. E é o que todos nós também devemos fazer com Jesus, com o pastor. Todos os dias ao levantar, nós precisamos, todos os dias ao levantar, convidar Jesus para estar com a gente naquele dia. Porque aquele dia pode ser para você uma celebração. Pode ser um momento único na nossa vida aquele dia. E nós precisamos convidar Jesus. Mas eu não estou fazendo festa, sim, mas eu quero que Jesus venha comigo, que Ele ande comigo hoje, que Ele esteja comigo. Que Ele até decida em muitas coisas que eu tenho que fazer, Ele decida por mim, me dê a direção e tal. Convida Jesus, irmãos. E quando a pessoa convida Jesus e ele atende o convite, tenha certeza que a pessoa não vai perder. A pessoa não vai perder. A pessoa só tem o que, gente? A ganhar. Presta atenção aqui agora, irmãos. Vamos lá. Versículo 3. E faltando o que, gente? Vinho é o que, gente? Vinho é o que, igreja? Vinho é bebida, não é bebida? Quem já tomou um vinhozinho aí de vez em quando aí? Quem tomava um vinhozinho aí de vez em quando aí? Agora a mesma época, né? De pessoa tomar vinho, não é assim? Natal, não é assim? O pessoal que celebra a Sexta-feira Santa, né? Um vinhozinho ali para comer com peixe. E tem gente que em várias outras datas especiais também, ou em outros momentos também, toma um vinho, não é assim? É ou não é? E vou dizer para você, viu, pessoal? É a pior ressaca que tem, a ressaca de vinho, viu? O pastor o quê? É a pior ressaca que tem. Eu nunca fiquei não, mas eu sei, viu? Por que o senhor nunca ficou, pastor? Porque graças a Deus, em toda a minha vida, eu nunca fiquei bêbado. Nunca fiquei de ressaca. Porque eu não deixava ficar. Não podia ficar ressaqueado, não. E fazia como pastor? Bebia de novo. Então quer dizer, pessoal, na festa lá, quando você vai para uma festa, você quer o quê? Você leva o presente, não é assim? Sim ou não? Você foi convidado. É o que eu vou para lá? É aniversário. É aniversário de quê? De menina e de menino. É o quê? Qual a idade? O que é que eu posso dar para essa pessoa? É assim ou não é? Vou comprar qualquer coisa ali, dou para ele. Não é assim. Você vai, né? Compra algo que você vê que a pessoa goste e dá de presente para a pessoa. É assim ou não é? Aí você deu lá o presente para a pessoa e tal. Mas todo mundo, irmãos, não me vem com essa de santidade muito aqui hoje não, viu?
Não vem para cá com essas conversas não, que não cola não. Dizer que você vai para uma festa e você não vai querer tomar um pouquinho de refrigerante e um pouquinho de um salgado, você não vai querer comer. Vem para cá com esse negócio não, que não cola não. Cola não. Todo mundo que vai para uma festa, ele vai querer também a boca livre. Vai. Porque se eu não for para uma festa para não ter a boca livre, para que eu vou lá? Eu mando presente. É ou não é verdade? Então, todo mundo que vai para uma festa, ele quer uma boca livre, pelo menos um pedaço de bolo. O pastor nem que sabe um bolo solado, para depois sair falando. O rapaz comeu o bolo já estava solado. Quer para depois sair falando. Porque toda festa você sabe que tem sempre aquele que vai e fala mal. Tem aquele que fala, eu comi, o salgado estava frio. E como é que pode, velho? Rapaz, eu fui. Estava até bonita a festa, mas o salgado estava frio. A bebida estava quente. Quer dizer, a pessoa sempre tem o que falar. Você faz sua festa lá, não pensa que todo mundo vai sair. Não, se tu puxar a manchete no dia seguinte, tu vai ver lá. É bom tu nem puxar a manchete. Porque sempre tem aquele que fala mal, né? Inventa qualquer coisa, mas tem que ter um negocinho negativo lá para poder, né? O que é que acontece, irmão? O vinho faltou na festa lá, irmãos. E certamente, quando o vinho acaba, certamente também colocava a festa ali em uma situação constrangedora. Por quê, pastor? Porque se não acontecesse algo tipo desse jeito que eu estou falando aqui, não haveria também uma preocupação por parte de quem? Porque o que acontece aqui, ó? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem o quê? Houve ou não houve a preocupação por parte da Maria? Eu não sei aqui se a Maria era a pessoa que estava responsável por conduzir, por coordenar toda a festa. Amém, pessoal? Ou se por causa da amizade que ela tinha com a família. Porque você sabe que tem aquela pessoa que é sua amiga, que é próxima a você, que você não precisa nem pedir, né? Você, vou fazer a festa, ela vai lá de prontidão e te o quê? É assim ou não é? Se tiver que fazer o salgado da sua casa, ela até vai lá para ajudar você a fazer o salgado. Não, menina, deixa que isso aqui eu faço, isso aqui eu faço e tal. Ela ajuda a pessoa, porque é o prazer que a pessoa tem. É o prazer. Então a Maria era essa pessoa que estava ali também, ajudando ali a fazer aquela festa, aquele momento que aquele casal estava celebrando, aquela data importante para eles, irmãos. Amém, pessoal? Ela queria ver tudo correr bem. Só que aí falta o vinho, falta a bebida. Então certamente Maria falou, vai acabar a festa. Vai acabar a festa. Vai deixar, os convidados podem ficar o quê? Decepcionado e sair comentando. E os anfitriões, os donos da festa, podem sair o quê? Pode ficarem o quê? Triste. Mas espera aí. Eu sou a mãe de quem? Eu vou lá em Jesus. Eu tenho um filho que ele é filho de Deus. Ele é filho meu, mas ele é de Deus. E ele certamente tem poder para resolver a questão. Aí ela vê até Jesus. Quando ela chega aqui em Jesus, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. A mãe de Jesus lhe disse. Ou seja, ela veio na qualidade de quem? De mãe. Ela veio na qualidade de mãe. Como assim, eu sou mãe, e se eu pedir, meu filho vai resolver, vai fazer. Só que aí, não tem vinho, disse-lhe Jesus, mulher. Jesus aqui já fez o que, pessoal? Ele já fez aqui se você parar para observar, tipo uma separação. Ele separou
A parte de filho a parte espiritual da parte o quê? Ele aqui já não falou ela como mãe. Mãe, oi minha mãe, oi mulher, né? Que tenho eu o quê? Contigo. Que tenho eu contigo. Que eu posso fazer. Ele aqui já botou uma. Por quê, pessoal? Porque ele entendia que ele era filho da mulher humana, mas ele estava ali por uma missão para quem? Para Deus. Ele estava ali por uma missão para Deus. Aí ele perguntou: que tenho eu contigo? Ainda não és o que? Chegada a minha? Pronto, aqui ele já disse tudo. Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, eu não posso fazer nada antes do tempo e sem a permissão de quem? De Deus. Não é pelo simples fato de aqui na terra a senhora ser minha mãe que eu vou ter que atender esse pedido. Não é assim. Porém, o que é que acontece, irmãos? A Maria discutiu com Jesus: ah, mas eu sou sua mãe, eu estou mandando, você tem que me obedecer. Foi assim? Não. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, irmãos, ela entendeu o que Jesus falou para ela, e não se chateou, não se revoltou, não se irou com Jesus, porque acredito eu que em uma situação comum, uma mulher comum, ela ia falar o que ali? Eu sou sua mãe, você me respeite. Como é que eu falo com você isso aqui na frente do pessoal e você diz para mim o que eu tenho contigo? Quem de vocês aqui falaria isso na frente de sua mãe? Quem falaria isso aqui? Sua mãe chegar para você e te chamar: fulano, não sei o que, isso assim. E o que eu tenho contigo, o que eu tenho a ver com isso? Quem falaria isso aqui? Me diz aí. O corajoso aí, a corajosa? Porque lá em casa eu tinha uma mulher grande assim, mais ou menos na altura desse púlpito aqui, que se a gente fala um negócio desse, a mãozinha dela é emprestada logo no nosso ouvido. Ela botava a mão assim: como é que é, sujeito? Você me respeita que eu sou sua mãe, rapaz? E aí, meu amigo? Resolvi o problema. Do jeito dela, mas resolvia. Amém, pessoal? Então quer dizer, a Maria não se revoltou, irmãos. O que é que a Bíblia fala para a gente? A Bíblia traz para a gente vários ensinamentos, irmãos. E diz para a gente que a ira do homem, ou a revolta do homem, não opera o que, gente? A justiça de Deus. Tem muitas coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que nós perdemos porque deixamos em um momento a ir o quê? Por algo que nós ouvimos, por algo que trouxe para nós uma insatisfação, uma resposta que nós não nos agradamos, e nós deixamos aquilo ali entrar no nosso coração e perdemos o quê? Por quê, pastor? Porque aquela atitude nossa não agradou a quem? Só que muitas vezes a pessoa fica: mas eu não estou errado, quem está errado é ele. Mas a sua revolta, o fator de você revoltar, não agradou a quem? A Deus. Simplesmente isso. Tem coisas na sua vida e na minha vida que nós estávamos até certo.
Se for colocar, nós estamos certos. Mas o fator da ira, da revolta ali naquele momento, deixou de agradar quem? A Deus. Ô pastor, e o que é que eu tinha que fazer? Como pessoas de Deus, nós temos que ter uma outra mentalidade. É por isso que nós temos que pedir a Deus temperança, pedir a Deus paciência e discernimento. Por quê? Para que não venhamos deixar a ira entrar, e com isso quem perde quem é? Nós. Olha o que a Maria fez ali. Jesus falou com ela: que tenho eu contigo, mulher. Ele não deu bronca, ele não alterou voz com ela, nada. Ele só deu essa resposta: que tenho eu contigo, mulher. Que se muito de nós aqui ouvir uma resposta dessa por parte de alguém, você vai ficar chateado. Mas ela simplesmente olhou para ele, virou aqui para os serventes, ó, faz tudo que ele o quê? Ou seja, irmãos, ela simplesmente permaneceu no quê? Na fé. Simplesmente permaneceu o quê? Crendo. Aí ela deixou Jesus ali com o servente, deu ordem para o servente para ficar, faz tudo o que ele quiser. Ela acreditou, ela confiou. Olha o que a Bíblia diz: tudo é possível ao quê? Igreja, tudo é possível ao quê? Maria creu. A Maria crê. A Maria acreditou que mesmo não sendo como Jesus falou o tempo, mas que ele podia o quê? Que ela poderia o quê? Alcançar aquele milagre ali. O que é que acontece, irmãos? Jesus vem aqui e diz agora aqui, ó, versículo seguinte aqui agora, 6, não é isso? E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metrastas. Isso aqui eram umas talhas feitas, aquilo que eles faziam lá, de pedra, e nessas talhas ali eles colocavam água. Para que água, pastor? Para que as pessoas viessem ali muitas vezes e se purificassem, né? Lavassem as mãos, lavassem o rosto. Amém, pessoal? É o costume que eles tinham. É como hoje muita pessoa aqui vai almoçar, aí faz o quê? É assim? E tal. Naquela época as pessoas vinham das ruas ali, aí eles lavavam as mãos e muitas vezes lavavam o rosto ali, se purificavam ali. E tal. Então fazia a purificação e entravam ali e tal. O que é que acontece agora, irmãos? Essa medida aqui diz que, essa medida aqui, pela pesquisa que eu fiz aqui, essa medida ela era a média de 25 a 30 litros de água, cada vasilha daquela cabia. Então, cada talha daquela ali, a medida, trazendo para a medida nossa aqui, era de 25 a 30 litros de água, né? Pegava naquilo ali. Que essa metragem aqui significa medida, né? O que é que acontece, irmãos? Jesus deu ordem para os serventes, enchei de quê? De água. Os serventes aqui atenderam e colocaram, não é isso? Versículo 7. Disse-lhe, enchei de água as talhas, e encheram-nas até em cima. Disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. Olha o versículo 9, pessoal. E logo o mestre Sala provou da água feito vinho, não sabendo de onde o que viera, se bem que os sabiam os empregados, que tinha tirado o que? A água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom que, gente?
Bom vinho. Presta atenção aqui agora. Olha o que acontece aqui. O pessoal foram lá, colocou a água, tal, Jesus fez o milagre. Leva agora lá, levaram e deram para o mestre Sala. Aquele rapaz lá que era o que estava organizando melhor a festa lá. Os comes e bebes. Ele provou o vinho. E ele entendeu que aquele vinho era melhor do que o que estava o quê? Sendo servido. Só que havia naquela época uma prática. E creio eu que essa prática até hoje também acontece. Quando vocês vão fazer aniversário, quando a maior parte das pessoas fazem aniversário de filho, ou fazem outro tipo de festa lá, como é que muitas vezes fazem lá? Eles compram uma quantidade, tipo assim, cristão é refrigerante, não é assim? É assim ou não? Se você é cristão e faz festa lá e põe bebida alcoólica, tem um cramunhãozinho te acompanhando lá, viu? Ô pastor, tem um cramunhãozinho lá te acompanhando. Tem um sartamoitazinho escondido lá. Tem um bichozinho lá dentro, lá escondido lá, um eixozinho lá. Tem. Porque o cara que é de Deus, a pessoa que é de Deus, ela patrocina a bebida alcoólica para os outros. Ah, pastor, mas porque se não tiver a cervejinha lá em casa, se não tiver um pitu, pitu só serve aquele bichinho que dá aquele marisco, né? Só serve ele. Mas o pitu pinga, se não tiver um tatuzinho, velho barreiro, meu amigo, ai, meu parente não vem, meu não sei quem não vem, meu cunhado não vem, meu tio não vem, deixa sem vir. Tu é representante de quem aqui na terra? Ou do capeta? Ah, mas porque se... Não, meu amigo, não tem problema, se ele não vem, eu vou comer e vou beber por quem? Por ele? Ele não vem não? Deixa o dele que eu como depois. Você tem que pôr na cabeça que você está ali para agradar quem? Aí você vai botar cerveja, refrigerante, bebida alcoólica, conhaque, uísque, para agradar parente ou amigo? Aí tu vai para o inferno também junto com eles. Vai? Mas tem crente que está assim. Então tem crente que, estou logo dizendo aqui, se tu faz isso, tem um negocinho lá escondido com você lá. Tem um sartazinho moita lá. Está lá escondido. Um cramunhãozinho lá. Se... Ô pastor, mas é sério, gente. Não existe isso, meu irmão. Que comunhão a luz com treva? Não existe, meu irmão. E não me vem para cá com essa conversa. Mas pode beber, não pode embriagar. Me mostre isso. Isso é conversa de quem não tem o que fazer, rapaz. Isso é conversa de quem quer levar vantagem. De quem quer pegar versículo da Bíblia para fazer a sua própria vontade. Isso é história. Mas pastor, mas aí estava vinho. Sim, certo, está vinho aqui. Mas vamos lá. Qual é o vinho aqui? O vinho, a bebida vinho, que o vinho aqui da Bíblia é totalmente diferente desse vinho que vende aqui, que é o comercial. É totalmente diferente. Você pode pegar o vinho que vende nos mercados aí e ler no rótulo dele, a composição dele, você vai achar lá que tem um percentual de álcool. Porque toda bebida alcoólica, ela tem um percentual de álcool. Que é para quê, pastor? Que é para poder ajudar a fermentar mais rápido. Porque senão o comércio não vende, irmão.
O pessoal consome direto. Naquela época, quanto tempo se demorava para um vinho fermentar? Depois que eles massavam lá a uva, botavam lá nos odres lá, eles guardavam lá. Quanto tempo ficava aquilo lá para envelhecer? Porque o vinho tem isso. Quanto mais tempo ele fica, mais ele vai criando. É assim ou não é? Só que hoje, poucas indústrias, poucos fabricantes têm essa condição de manter muito tempo o negócio guardado. Porque o povo, consome muito. Então aquele vinho que hoje eles falam que é o vinho artificial, artesanal, melhor dizendo, que é o vinho artesanal, quanto que é 1 litro de um vinho daquele? Só que todo vinho ele tem por característica ser uma bebida suave. É assim ou não é? É uma bebida suave, que geralmente até pessoas que não costumam tomar bebida alcoólica, ela consegue beber um pouquinho do vinho, porque o vinho, ele é atrativo, o paladar dele é ou não é? A pessoa consegue tomar um pouquinho, põe na boca, e é isso aí que é o perigo, porque ela vai pôr na boca um pouquinho, quando pensa que não, porque ele é algo que ele consegue. Sabe aquela pessoa que é boa de lábia? É o vinho. É pelo paladar dele, pela a condição que ele é feito, ele consegue qualquer pessoa fazer consumir. Só que quando você vem na Bíblia, Provérbios capítulo 21, se não me falha a memória, que diz assim: o vinho ele é escarnecer. Aí a Bíblia já fala desse vinho que o povo bebe aí o tempo todo. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa bebe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai bebendo, a mente dela vai sofrendo o quê? Alteração. E a pessoa começa a fazer coisas que muitas vezes não fazia. Esse vinho aí, ele é um vinho escarnecedor, ele zomba, ele prejudica, ele faz mal para a pessoa. Quantas pessoas que bebem, dão chilique, é o quê? 20, né? Pronto. Bebe, depois dá um chilique, quando o efeito da bebida passa, que alguém conta para ela o que ela fez, ela não acredita. Acontece isso ou não? Acontece. Ela fica envergonhada do vexame das coisas que ela fez. Então, o vinho é escarnecedor. Só que o vinho que a Bíblia fala aqui, nesse caso aqui, é o vinho que nós chamamos de Espírito Santo. O vinho de Jesus, ele traz para a pessoa a alegria. Quando a Maria ali falou com Jesus, ela queria o quê? Que a festa permanecesse e tivesse o quê? Para que todos pudessem ali se alegrar com aqueles convidados. Mas para que todos pudessem se alegrar com os convidados, tinha que ter o quê? Vinho. Traz isso para a sua vida hoje. Traz isso para a nossa vida hoje. Vê o seu dia a dia. As pessoas que te cercam têm tido alegria com você, têm tido prazer com você. Porque você sabe que tem pessoas que quando chega perto de você, ou chega perto de alguém, as pessoas fazem o quê? Porque tem pessoas que não traz para a pessoa o quê? Prazer em estar o quê? Sim ou não? Tem pessoas que não traz para você prazer em estar perto.
pela fala, pelo comportamento, pelas atitudes, é uma pessoa que você muitas vezes não quer estar o quê? Perto. Agora, tem pessoas que você tem prazer em estar, e tem pessoas que também têm prazer em estar com quem? Que até quando você chega, a pessoa fala, rapaz, a sua presença já me alegra. E é isso que nós temos que ter. Como pastor, nós precisamos fazer essa bolda aqui todos os dias, ó. Todos os dias na nossa vida tem que ser dia de celebrar, tem que ser momento de celebração. Por quê, pastor? Acordei, estou vivo, graças a Jesus. Vem, participa comigo da minha festa hoje nesse dia. Você precisa convidar Jesus e você precisa pedir a Jesus para fazer o quê? Pastor, mas percebeu que o vinho está acabando, você faz o que com ele? Jesus, o vinho está acabando, eu preciso de quê? De vinho. É pegar a visão da Maria. A Maria viu que a festa ia ficar o quê? Ih, rapaz, faltou o vinho, vai faltar aquilo que promove o quê? Alegria. Por quê? Até a pessoa que era quieta, que não gostava de uma dancinha lá, tomava uns 2 vinhozinhos. É assim ou não era? Será que não estava? Todo mundo alegre, celebrando o quê? Todo dia nós temos motivo para celebrar, pessoal. Todo dia você tem motivo para celebrar. Pastor, mas minha vida está de ponta cabeça. Ei! A Bíblia diz que Jesus é a razão da nossa. Se o mundo aqui na terra não está te dando alegria nenhuma, olha para Jesus. Ele é o motivo da sua alegria. Pede a Ele, vem Jesus, entra na minha festa e produz para mim esse vinho aqui. Por quê, pastor? Eclesiastes diz assim para a gente, ó. Para sorrir se fazem o quê? Convites. E o vinho alegra quem? O vinho alegra quem? A alma. Acho que é Eclesiastes 12, não é isso? Vê aí. É 12 ou é 10, alguma coisa assim. Para rir se fazem convites. Você vai pro show desses caras que fazem comédia aí, você paga caro para entrar. É ou não é? E os caras faz cada piada pornográfica lá e o povo... É assim ou não é? Porque a maior parte desses comediantes aí, as piadas dele é tudo pornográfica. A maior parte. As piadas tudo, eles inventam assim uns negócios lá e dá risada e o povo ri mesmo. Né? E depois sai todo mundo, rapaz, eu precisava das gargalhadas dessa. Porque os caras inventam cada coisa, meu amigo. É piada com sogra, com sogro, com cavalo, com não sei o quê. Um bocado de coisa lá, os caras inventam lá. Então quer dizer, irmãos, o vinho alegra quem? Aqui, ó. Eclesiastes 10, 19, aí, ó. Para rir se fazem convites. O vinho alegra quem? Que vinho é esse aqui? Porque o vinho que você compra ali no mercado, na indústria, você bebe ele te joga onde? Ele te joga na cama, te embebeda. Se brincar, você não levanta nem do lugar. Falta as pernas. Na hora de andar, você já anda. Mas aqui, ó, alegra a vida, a alma. E quem é que alegra a nossa vida, a nossa alma? Jesus. É o vinho do Espírito Santo. É o vinho que a palavra de Deus diz que nós temos que beber. Agora, para bebermos esse vinho, precisamos todos os dias convidar Jesus a estar em nossa vida, irmãos. Faz isso. Se alegra no Senhor, meu Deus. Eu quero beber dos teus vinhos. Me dá deste vinho para alegrar meu coração. E ele vai produzir
E na sua festinha, todos os dias, não vai faltar vinho. E você vai viver uma vida alegre em nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Pega essa mensagem, traz para o teu coração. Pega o exemplo da nossa irmã Maria, que não se revoltou, não se injuriou, simplesmente, ela ela acreditou, meu irmão. E que Deus abençoe